Fui criado em um ambiente muito religioso e até frequentei a igreja com muita fidelidade. Mas infelizmente eu também estava levando uma vida dupla, fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. Sinto um pouco de vergonha em compartilhar o que eram essas coisas, mas eu estava vivendo essa vida dupla. Mas tudo veio à tona na noite de 30 de agosto de 2002, quando eu bati meu carro. Então descobri a verdadeira história. Assim que meu carro atingiu a primeira placa da rodovia, fui instantaneamente arrancado do meu corpo. Acordei acima do meu carro e estava algemado. As correntes doíam muito, minhas mãos estavam algemadas atrás das costas e meus tornozelos também estavam algemados. Ambos os conjuntos de correntes estavam conectados, então eu estava em uma posição muito desconfortável. Uma voz gritava o mais alto que podia: "Ele é meu! Ele é meu! Ele é meu! Estou levando-o para o Lago de Fogo." Fiquei aterrorizado porque não conseguia quebrar as correntes. Mas descemos de repente, como se estivéssemos entrando em um elevador. Gritei, totalmente petrificado de medo. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Instantaneamente, 3 escrituras apareceram diante de mim. A primeira dizia: "O salário do pecado é a morte." A segunda dizia: "Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá." E a terceira dizia: em verdade vos digo, quem é servo do pecado é escravo do pecado." Nesse momento, eu sabia que meu destino estava selado porque não conseguia quebrar as correntes. Descemos e a voz continuava gritando: "Ele é meu, ele é meu." Aquele ser, aquele espírito que me possuía, acelerou em direção ao Lago de Fogo. Eu ouvi as pessoas gritando naquele lago, e é um som que ninguém gostaria de ouvir. Isso me destruiu e quebrou meu coração. Eu estava profundamente angustiado e sabia que, em breve, seria uma daquelas pessoas desamparadas no lago, acorrentado por toda a eternidade. Pouco antes de atingir o lago, ouvi algo que soava como tiros. Na verdade, eram as correntes sendo quebradas de mim. Menos de um segundo depois, acordei em um lugar muito tranquilo e pacífico. Senti uma imensa gratidão e estava ciente de que havia acabado de escapar de ficar preso no inferno por toda a eternidade. Eu não sabia o que tinha acontecido. Parecia que cerca de 5 minutos tinham se passado, e então uma voz falou. Era uma voz com uma autoridade incrível, e percebi que era Deus, o Pai, falando comigo. Ele disse: "Meu filho, temos uma decisão importante a tomar, e vou te dar todo o tempo do mundo para fazê-la." Eu sabia que ele estava me deixando decidir se voltaria à terra ou não. Então ele disse algo que me fez chorar. Eu não tinha conseguido ganhar a aprovação do meu pai por 51 anos. Não consegui que meu pai dissesse: "Eu acredito em você, eu confio em você." Mas Deus, o Pai, disse para mim: "Eu confio em você." Isso é uma grande declaração para se ouvir de uma figura de autoridade, especialmente neste caso, alguém cuja autoridade eu havia desafiado e desconsiderado. Agora ele estava ali, falando comigo. Tentei argumentar com Deus e disse: "Por que você está falando comigo? Você sabe que eu quebrei a sua palavra. Eu fiz coisas que não deveria ter feito. Até pessoas comuns reconhecem que estavam erradas." E ele disse: "Eu sei de tudo isso, mas coloquei os seus pecados sobre o meu filho." Ele estava obviamente se referindo a Jesus Cristo, seu único filho unigênito. Então parei de falar e ele disse: "Vou lhe dar uma visão, um gostinho do céu." Fiquei bastante surpreso e respondi: "Tudo bem." Instantaneamente experimentei 7 áreas diferentes do céu. Preciso dizer que o céu é dramaticamente diferente do inferno. No céu, tudo está em ordem, cheio de luz, e a atmosfera é muito agradável. Há uma música suave que permeia tudo. Na verdade, é o céu adorando a Deus. Mas você se torna consciente da qualidade musical e da harmonia do céu. Há vida no céu, inacreditavelmente. Não há morte no céu, não há folhas secas e marrons, nem poeira soprando ao redor. De repente, eu estava olhando para um grande edifício branco que parecia uma universidade. Perguntei ao pai: "De quem é essa universidade?" Ele respondeu: "Essa é a sua universidade." Fiquei atordoado. "O que você quer dizer com minha universidade?" Ele disse: "Você não é bom em matemática?" Eu disse: "Sim, mas isso parece tão mundano." Ele me corrigiu dizendo: "Randall, todo conhecimento vem de mim, e o conhecimento matemático que você tem, você o recebeu de mim." Nesse ponto, percebi que ele estava certo.
e que esse conhecimento se estende além da nossa vida aqui na Terra, e ela tem uma qualidade eterna também. Ele disse: aqui no céu, você pode continuar seus estudos e ensinar os outros, se desejar. Fiquei atordoado que Deus faria algo assim por mim, mas também percebi que Deus sabe como nos projetou. Ele conhece nossos talentos e habilidades e organizou o céu de tal maneira que nossas habilidades, talentos e conhecimentos são utilizados e frutificados para ajudar os outros enquanto continuamos a crescer. Comecei a me perguntar: uau, há muito mais vida do que imaginamos. Em seguida, fui levado a um pomar de damascos. Eu estava diante de uma árvore de damasco incrível, que estava tanto florescendo quanto cheia de damascos maduros. Deus me encorajou a dar uma mordida em um dos damascos. Quando colhi um dos frutos da árvore, fiquei atordoado ao ver uma nova flor aparecer no local onde havia pegado o fruto, e ela já estava florescendo e em processo de produzir um novo damasco. Deus riu e disse: "O que você acha das minhas árvores aqui em cima, Randall?" Eu não sabia o que dizer. Também percebi que as coisas na Terra são uma cópia das coisas celestiais. Essa verdade se tornou muito clara para mim. Em seguida, fui levado a uma fábrica de móveis, se eu puder chamá-la assim. Era uma área, ou uma grande oficina, onde as pessoas estavam trabalhando com carpintaria. Vi alguém trabalhando em uma estante, e então o pai falou comigo, dizendo: "Você pode ser um carpinteiro aqui em cima, se desejar. Afinal, meu filho também é carpinteiro." Gostei disso. Eu havia esquecido que Jesus se referia a si mesmo como carpinteiro antes de iniciar seu ministério. Mas o pai disse: "Jesus ainda é carpinteiro. Portanto, se você fosse até o Senhor Jesus e pedisse a Ele que fizesse uma estante ou um móvel para livros, Ele ainda poderia fazer isso hoje. Nenhuma de nossas habilidades e talentos são esquecidos. Nada é desperdiçado no céu. Temos o que temos por toda a eternidade." Então percebi cada vez mais que Deus fez o céu para nós. Nós não somos feitos para o céu. Na verdade, é o contrário. Deus organizou o céu de tal forma que podemos abençoar os outros com as habilidades, talentos, sabedoria e conhecimento que Ele nos deu. Depois disso, fui levado a um centro de palestras onde as pessoas estavam fazendo discursos oratórios para uma audiência. Eu vi um homem falando para cerca de 100 ou 200 pessoas. E o que era muito interessante, eu percebi que enquanto ele falava, ele estava captando o feedback de sua audiência. E esse feedback o ajudava a se comunicar de forma mais eficaz e a ajustar mais perfeitamente o que estava dizendo para sua audiência. Uma maneira de comunicação muito superior. E Deus, o Pai, comentou sobre isso comigo e disse: "O que você acha da nossa comunicação aqui em cima?" Eu pude ver que no céu era vastamente superior ao que temos na Terra, mesmo com os recursos eletrônicos que temos hoje. Depois dessa parada no centro de palestras, lembro-me de estar em uma área com muito gramado e crianças brincando ao redor. Tive a chance de brincar com elas. Acho que isso foi uma terapia redentora ou motivadora para mim. Na verdade, não tive muitas oportunidades de brincar enquanto crescia, e, no entanto, as crianças precisam disso. Portanto, há áreas dentro de nós que talvez tenham faltado na infância, mas Deus está mais do que disposto a preencher essas áreas para nos tornar pessoas verdadeiramente normais e celestiais. Fui também informado de que, se eu escolhesse, poderia me tornar um pai para as crianças no céu. O aborto levou à morte de dezenas de milhões, e o céu está povoado por essas crianças. As crianças não estão perdidas para Deus, e Ele as observa muito, muito de perto. Isso provavelmente não é muito ouvido na Terra, mas precisa ser ouvido. O Senhor não negligencia essas crianças não nascidas. Depois da experiência naquele lugar gramado, fui levado diante do trono de Deus. Tive a chance de ver o próprio trono. Ele era absolutamente enorme, e o arco-íris que cercava o trono era o mais incrível que se pode imaginar. Era tanto uma cor viva quanto um fogo radiante. É meio difícil de descrever. Era como se várias coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. A cor era intensamente roxa, logo ao lado do trono, e então o roxo se fundia em violeta, azul, aqua, verde, amarelo, laranja, vermelho, e finalmente voltava a uma cor dourada que preenchia o restante daquela área. Ouvi o cântico mais incrível, um cântico de adoração,
que era tão puro e sobrenatural que derreteria você instantaneamente, fazendo-o chorar. Reconheci que vinha dos serafins. Olhei para a parte violeta do arco-íris, bem ao lado do trono, e com certeza lá estavam os serafins, cantando adoração em várias vozes para Deus. E eles estavam flutuando de forma circular, passando uns pelos outros, enquanto se moviam para frente e para trás, em um movimento circular ao longo do arco do arco-íris. Então Deus me perguntou se eu queria me juntar a eles para cantar adoração a Ele. E claro, eu disse sim. Instantaneamente estava cantando com os serafins. Não me esqueci disso. É uma das maiores honras que o céu pode conceder a um ser criado. Adorar a Deus em pureza e verdade. Adorá-lo em santidade, plenamente e com o máximo entusiasmo. A parte do arco-íris era muito quente. Acredito que era o fogo da santidade ardendo ali, emanando do trono, mas não era um fogo mortal. Era um fogo purificador e purgador. Então eu estava lá, e Deus me puxou de volta e perguntou se eu já havia tomado uma decisão. Eu disse: "Bem, ainda preciso de ajuda. Você me ajudará?" E ele respondeu: "Com prazer, meu filho. Toda a minha vida passou diante de mim como uma tapeçaria, como uma planilha do Excel. Eu sabia que era a minha vida. A tapeçaria era absolutamente linda. Perguntei ao Senhor: "O que é isso?" Ele disse: "Essas são as recompensas no céu que estão reservadas para você quando vier para cá." Então perguntei: "Por que a primeira parte está cinza?" Ele respondeu: "Porque você ainda não havia nascido de novo, e isso não conta até que você nasça de novo. Nada do que você faz conta para o céu. Então devo insistir. Se você está ouvindo, por favor, nasça de novo. Não podemos nem entrar no reino de Deus sem nascer de novo." Naquele momento, em 29 de dezembro de 1969, eu nasci de novo. Vi isso na tapeçaria. Avancei até o acidente e vi buracos negros na tapeçaria. Isso me incomodou e eu perguntei a Deus: "Por quê?" Ele respondeu: "Randall, essas são áreas onde você estava fazendo a sua própria vontade, e isso não conta para o céu." Senti meu egoísmo naquele momento, ao perceber que ao fazer a minha própria vontade, não estava agindo por amor, era puro egoísmo. Olhei para o lado direito do acidente e vi que a tapeçaria era muito mais brilhante, mais preenchida e com menos áreas negras. Então perguntei a ele: "Por que aquela área é mais brilhante?" Ele respondeu: "Você decidiu me obedecer mais plenamente." Compreendi que se quisermos uma tapeçaria completa, precisamos nos concentrar em uma única coisa: manter a vontade de Deus. Isso é o que realmente conta para a eternidade. O céu é um presente que recebemos unicamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, ao nascermos de novo e aceitarmos a salvação através dele. Ele é a porta que abre nosso relacionamento com Deus, o Pai. Pude ver que as obras que fazemos são o que conta para Deus e serão reservadas para nós no céu após a nossa morte. Naquele momento, ele perguntou se eu havia tomado uma decisão. Parei e disse: "Tem algo me incomodando aqui. Você me mostrou o melhor do céu e tem sido muito amoroso comigo. Mas o céu não deveria ser regido pelo amor? Não se trata de mim, de eu conseguir o melhor do céu. Eu deveria amar a todos no céu e, acima de tudo, eu deveria amar você. Como posso te amar? O que faria você mais feliz?" Foi exatamente isso que perguntei a Deus. Como posso realmente te amar? Ele não me respondeu em palavras, mas colocou em meu coração exatamente o que o faria mais feliz. E claro, isso significava voltar à Terra para falar sobre o céu e o inferno, sobre o Pai Celestial e sobre a salvação conquistada para nós pelos méritos e pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. É por isso que estou aqui. O Pai me mostrou o que aconteceria com meu corpo durante o acidente. Foi horrível. Demorei 8 meses para me recuperar daquele acidente de automóvel. Tive ossos quebrados, concussões e quase quebrei minha coluna ao meio. Eu disse: "Se eu puder segurar sua mão, podemos passar por qualquer coisa." O pai sorriu e disse: "Volte, meu filho." Instantaneamente eu estava de volta no carro, enfrentando o restante do acidente enquanto meu carro colidia com a árvore de eucalipto. O lado direito ficou totalmente destruído. Eventualmente, os socorristas chegaram. Precisei ser preso a uma maca com fita adesiva. Eu estava me debatendo, fui entubado,
e meu corpo ficou sufocado com aquele tubo. Literalmente, precisei de toda a força que tinha para me agarrar a Deus pela fé até que aquele tubo fosse retirado da minha garganta. Quando isso aconteceu, eu soube que iria sobreviver e que conseguiria. Se alguém me perguntasse, Randall, por que você acha que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Eu diria que foram várias razões. Em primeiro lugar, eu realmente não sabia como era ter um bom pai. Meu pai terreno era negligente. Na verdade, quando ele chegava em casa, minha mãe insistia que ele precisava me disciplinar imediatamente. Não é um bom começo para nenhuma criança ver seu pai voltando para casa às 5 para pegar um cinto de couro de 5 centímetros e bater nela. Além disso, eu tinha uma imagem negativa de um pai devido ao ensino religioso que recebi. Fiquei em uma seita por cerca de 5 anos. Deus Pai fez questão de corrigir pessoalmente esses mal-entendidos. Eu percebo que era muito importante para Ele que eu entendesse corretamente quem Ele realmente é. E Ele me resgatou pessoalmente do inferno. Eu não poderia agradecer a Deus o suficiente por essa incrível graça. Em segundo lugar, o inferno é um lugar muito real, e as pessoas podem cair nele sem nem perceber. Eu havia me enganado e estava vivendo uma vida dupla, mas me desculpava dizendo: Jesus Cristo perdoará meus pecados. Há verdade nisso. Ele perdoará os pecados, mas se continuarmos pecando deliberadamente contra Deus, não há graça. Esses 3 versículos da Bíblia realmente me trouxeram essa realidade. Se estou servindo ao pecado, sou escravo desse pecado, e não me engane. O que eu semear, certamente colherei as consequências disso. Eu merecia o inferno. Sei que as pessoas podem ficar chocadas ao me ouvir dizer isso, mas eu merecia o inferno. Minhas ações eram suficientes para me levar até lá. Portanto, foi a graça de Deus que quebrou essas correntes e me resgatou daquele lugar horrível e terrível. Portanto, este é o meu testemunho hoje, e estou compartilhando porque quero que todos vocês nasçam de novo. Quero que venham ao Senhor Jesus Cristo como a porta de entrada para o céu. Mas, acima de tudo, desejo que vocês se reconectem com Deus, o Pai. Jesus Cristo literalmente deu a sua vida por 2 razões: para pagar integralmente o castigo pelos nossos pecados e, principalmente, para nos reconectar com Deus, o Pai. Essa é a verdadeira importância de tudo isso.